Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo: confronto brasileiro na Libertadores da América, o confronto entre Atléticos, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1, o Galo forte e vingador está vivíssimo na principal competição do nosso continente, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, vamos juntos repercutir esse jogo importante, porque quando a gente fala desses dois times, a gente fala de um que é o atual finalista, né? Atual vice-campeão da competição, e outro que já foi campeão e que estava numa situação super delicada no grupo e conseguiu, com as duas últimas vitórias, pelo menos ter uma perspectiva mais positiva para essas últimas duas rodadas e que vai jogar fora de casa. Vamos debater aqui um pouquinho sobre o que foi o andamento do jogo, o momento do Galo, que é um ótimo momento, né? Especialmente falar mais até do Galo do que do Atlético Paranaense, porque o Furacão jogou pouco com a bola, se defendeu mais do que realmente tentou agredir o Atlético. Em alguns momentos no contra-ataque conseguiu chegar, gerar algum tipo de perigo, mas a fase do Galo é muito boa, são 5 vitórias consecutivas, mais uma vitória de virada, e isso deixa o torcedor do Atlético bastante animado. Principalmente pela performance, né? Como a gente fala sempre, e quem acompanha aqui o canal, tanto no YouTube quanto lá na Twitch, tem visto eu falar com confiança do trabalho do Tchatcho. É um dos grandes treinadores que temos aqui no futebol brasileiro, com um dos grandes elencos que temos por aqui também. Essa combinação, com o tempo, ela poderia realmente dar frutos. Eu acho que o Galo pode jogar mais do que vem jogando? Pode sim. Mas, de qualquer maneira, é o melhor momento, sem dúvida alguma, do trabalho do Eduardo Cudê no comando do Atlético. E isso vem acompanhado também do crescimento de alguns jogadores. E não só de jogadores titulares, como também de jogadores que saem do banco ou que em alguns outros jogos são titulares, como foi o caso do Igor Gomes, que aí entrou no lugar do Johan, que já tinha jogado bem em outras partidas também. Isso você vai vendo o elenco sendo fortalecido. É um super elenco. Se você olhar para o cenário do futebol brasileiro, indiscutivelmente está entre os 3 melhores elencos do Brasil, e o Atlético começa a jogar de acordo com essa qualidade individual. Já o Furacão, que tem as suas restrições, eu tenho narrado vários jogos do Atlético, tenho acompanhado vários jogos do Furacão também ao longo da temporada, é um time que ele se adapta muito bem aos adversários, e ele sabe como reduzir os riscos em jogos importantes. Acho que esse é o grande mérito do Atlético. Até se a gente for observar esse jogo especificamente contra o Galo nessa terça-feira de Libertadores, o Atlético Mineiro chegou algumas vezes, finalizou 16 vezes, finalizou 7 bolas no gol. O Bento fez algumas boas defesas, é verdade. Mas também não foi aquela profusão de oportunidades chegando na cara do goleiro, sabe? Aquelas cara a cara que quando o cara aperta fala assim, pô, perdeu 2 ou 3 espetaculares oportunidades. Não foi isso. O Atlético chegou, teve volume, foi na empurrança muitas vezes também, veio naquele abafa e conseguiu construir o seu resultado de virada com 2 gols do Paulinho. Vamos dar uma passeada aqui pelo Instagram do Galo, né? Que já tá aqui, lá, o Galo virou mais uma vez, né? E esse que é esse aqui que o Depre Hulk bota, se não é sofrido, não é Galo. Todo torcedor acredita nisso, né? Se não é sofrido, não é meu time. Mas essa é uma marca do Atlético Mineiro, na Libertadores em especial, e tem que ser assim nessa competição. O Atlético agora vai ter uma sequência pela Libertadores que é fundamental ter performance fora de casa. A gente olha esse grupo da Libertadores, o Atlético Mineiro agora, com a vitória, vai a 6 pontos e fica a 1 do Atlético Paranaense, só que nas últimas 2 rodadas o Atlético Paranaense recebe o Libertad, e o Galo vai fora contra o Alianza Lima. E na última rodada o Furacão recebe o Alianza Lima e o Galo vai fora contra o Libertad. A expectativa é que o Atlético Paranaense se classifique nesses 2 jogos em casa, até que vença os 2, vá a 13 pontos e passe em primeiro do grupo. Não é uma situação problemática para o Furacão ter perdido esse jogo fora de casa. Para o Atlético, quando estava perdendo o jogo, era um problema seríssimo. E aí a gente tem que pontuar algumas coisas que são diferenças que você vê nos times, né? O Mineirão estava com um grande público mais uma vez, só que o Bento hoje é um dos grandes goleiros que a gente tem no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E aí, antes do primeiro gol do Paulinho, do gol de empate, o Atlético tem uma grande chance aí do lado esquerdo. Agora eu confesso que eu estou na dúvida se foi o Johan que chutou a bola na trave. Acho que foi o Johan.
tô lembrando. Mas chuta a bola que bate na trave, mas que é uma defesaça do Bento. Logo depois, gol do Alex Santana, numa oportunidade que tinha o Everson de defender a primeira bola. Ele espalma, deixa a bola viva na pequena área, ali praticamente a bola entrando e o Alex Santana vai lá e faz 1-0. Ali o jogo tava, do modelo ideal pro Atlético Paranaense, né? Naquela circunstância de jogo, era realmente pro Furacão fazer aquilo que geralmente faz melhor, que é se defender bem e conseguir sair, se não necessariamente em velocidade, mas conseguir se proteger a ponto de não correr muitos riscos e talvez até, emendar uma vitória. Só que tem uma situação que eu vou até comentar aqui. Eu tava só abrindo aqui a página do Furacão, né? Mostrando aqui também o momento do post do gol do Alex Santana. Porque foi uma bonita jogadinha também construída ali de contra-ataque, em que participa o Canóbio dando tapa na frente pro Coelho bater cruzado, e aí o Everson espalma. O Vitor Roque já tinha saído. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense quase não saiu. Olhando para as estatísticas do primeiro tempo, teve menos de 30% de posse de bola, que aliás foi a marca do time no jogo todo, né? O time teve 28% de posse de bola no primeiro e 28% de posse de bola no segundo tempo. No primeiro tempo, praticamente não sai. Então, ficou muito limitado a se defender o Atlético. E aí o Vitor Roque sai no intervalo com problema e o time empurra o Pablo mais pra frente, coloca o Coelho numa das pontas e faz o gol muito cedo, né? Depois daquela bola na trave que eu falei, faz o gol cedo. E aí o Christian é substituído para a entrada do Vitor Bueno. Tem feito até alguns bons jogos, só que o Christian ele tem um pouquinho mais de ocupação no meio de campo, ele tem mais capacidade de marcar. E aí tem um azar, né? Uma combinação muito azarada pro Paulo Turra, porque ele tira o Christian, entra o Vitor Bueno, sai o gol do Paulinho no lance seguinte. E aí quando sai o gol do Paulinho, o ambiente muda completamente, né? O ambiente é completamente outro, porque o Galo passa a ter uma confiança maior, porque logo depois do gol do Atlético fica aquele jogo assim de um Galo inseguro, um Galo, não vou dizer medroso porque ele estava atacando, mas assim, sabe, naquela situação de, olha, qualquer gol aqui a gente está ferrado, a gente está praticamente eliminado da Libertadores da América. Então o gol do Paulinho deu um outro tipo de dinâmica, uma outra confiança, e tinha um Atlético Paranaense um pouquinho, não estava aberto, mas um pouquinho mais, né, com jogadores de mais ofensividade do que necessariamente de marcação, porque eu acho que o Vitor Bueno ele entra exatamente para tentar enfiar a adaga e matar o jogo. Só que quando começam as substituições a serem feitas, e olha que o Atlético tem um bom elenco, quando entraram William, Vitor Bueno, Tomás Coelho e Alex Santana, além do Matheus Felipe que entrou lá atrás na zaga, no lugar do Pedro Henrique que falhou, né, no lance do gol do Paulinho, do primeiro gol. Entram bons jogadores, mas no Atlético, cara, quando começa a usar o banco, o Saravia entrando no Mariano, acho que ele não é uma mudança muito brusca, prefiro o Mariano, mas enfim, tem mais idade também, acaba sendo substituído em vários jogos. Entra o Igor Gomes, que é decisivo no jogo. Igor Gomes mais uma vez foi decisivo, tinha sido decisivo no outro jogo da Libertadores em casa, e agora acaba sendo decisivo de novo, porque dá a assistência do segundo gol e ajuda o time a se desenvolver de maneira mais ofensiva durante o jogo. Entra o Patrick, que vem para jogar na lateral e é um cara também de muita chegada na frente, com o Atlético Paranaense quase o tempo todo recuado, um cara que vai o tempo inteiro, produz muito ofensivamente e contribui. Entra o Vargas aí já no lugar do Pavon, também mais para frente no placar. O jogo estava 1-1 nesse momento quando entra e aí depois do gol do Paulinho entra o Edenilson para dar uma fechada no meio de campo. Então são muitas opções que tem o Tchatcho Kudê. É um Atlético que tem uma dupla de ataque espetacular, Hulk e Paulinho. O Paulinho, talvez a gente imaginasse que ele precisaria de algum tempo de adaptação. Tempo nenhum, cara. Tempo nenhum. E tem feito gol, como foi o gol de cabeça o segundo, como foi o gol na chegada, porque o primeiro gol dele, cara, ele toca a bola no meio e pro Igor Gomes, e aí ele vai pra área, irmão. Tipo assim, ele corre igual louco, aquela coisa do abafa, da vontade, do tesão de fazer o gol, e a bola sobra, ele faz. Pro futebol brasileiro, uma grande notícia, porque a gente tem agora dois times realmente com possibilidade de classificação, os dois numa boa situação de vaga. Eu percebo um crescimento do Gemerson, acho que isso é um ponto legal a ser destacado. Um Zarate, que é um motorzinho do time, que talvez não tenha sido espetacular, mas ele tá sempre ali carimbando, sempre aparecendo na frente, ajudando na criação. O Hulk também não fez um grandíssimo jogo, mas é um jogador, que é um dos mais importantes do futebol brasileiro.
E o Paulinho vem para ser um dos grandes caras que atuam por aqui. Para mim, isso não tem qualquer tipo de dúvida. É diferente, é muito novo. O Galo consegue realmente trazer um cara de 22 anos de idade, vai fazer 23 agora em julho, que tem tudo para ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro agora e nas próximas temporadas. É espetacular. E com um faro de gol que a gente não via dele lá na Europa. Se o Paulinho mantiver esse ritmo e esse tipo, não vou dizer aproveitamento, porque ao longo da temporada ele já perdeu alguns gols assim fortes, né? Gols impressionantes de perder. Mas se ele mantiver esse número de gols, porra, até o final do ano, cara, vai passar dos 20, 25 gols na temporada. Isso vai ser de longe a melhor temporada da carreira dele. E eu eu confesso que eu não sabia que ele tinha tanta capacidade de fazer gol, porque ele não estava demonstrando isso na Europa, né? Qualidade individual a gente sabia que ele tinha, mas será que ele conseguiria transformar isso em gols? Tem conseguido. Isso é um grande trunfo que o Galo vai ter ao longo da temporada. Em relação ao Atlético, como eu falei, jogou pouco. O Atlético sem o Fernandinho é um time que sente muito, porque ele é o carimbador de bolas do meio de campo, ele é o cara que arquiteta todo o meio campo vindo de trás. Tá tentando encontrar ainda a melhor maneira de jogar com os seus homens de frente, porque o Terence não é mais esse cara. Pelo menos não tem sido no trabalho aqui do Paulo Turra nessa temporada, esse cara super efetivo do meio campo para frente. O Vitor Roque, quando sai, mexe muito. Tem a jogadinha que ele faz pelo lado esquerdo do campo ali no começo, no primeiro tempo, que é a marca dele. Ele evita a saída, dá uma caneta, dá um drible, vai e cria uma jogada. É muito bom, que foi uma jogada de finalização até do Pablo, né? Salvo engano. Mas enfim, foram as duas melhores chegadas do Atlético no primeiro tempo. E aí o time sente demais. Ainda teve o Eric que saiu no final da primeira entrada da primeira etapa para a entrada do Alex Santana. Eu acho o time do Atlético Paranaense muito bom. Eu acho um elenco bom. E às vezes falta mais protagonismo com a bola. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio do Paulo Turra. Transformar esse time em um time mais protagonista na hora que tiver a bola, e não ficar tão dependente de uma bola que é mais longa para uma raspada, e aí depois dessa recuperação da segunda bola, botar o time mais à frente e aí conseguir trocar. Quando não tem o Fernandinho, o time sofre demais. Uma grande vitória do Galo, com 2 gols do Paulinho, o cara desse time hoje, e a gente vai ter aí uma sequência, como eu falei, em que os dois times têm ótimas possibilidades de classificação. Na próxima rodada, o Furacão recebe o Libertad e vai fechar contra o Alianza Lima. Já o Galo enfrenta fora o Alianza Lima, fora o Libertad. Nessa rodada ainda, o Alianza Lima, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha até o resultado do jogo, mas enfim, a gente pode imaginar o Alianza Lima jogando em casa. Se o Alianza Lima vencer o Libertad, aí complica a vida do Galo, porque vai ser o grande concorrente. O ideal seria um empate no jogo entre o time peruano e o time paraguaio, mas não dá para controlar. O Galo agora depende só de si, porque vai enfrentar esses dois times fora para se classificar. Acho que nesse grupo G teremos os 2 brasileiros se classificando. E o que você acha? Gostou do jogo? Não gostou? Viu o jogo? Não viu? Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Tamo junto. Vamos falar mais de Libertadores em outros vídeos aqui pela frente no canal. E até a próxima. Valeu!